O que os norte-americanos querem dizer com to turn down? A expressão to turn down, em inglês norte-americano, tem alguns significados diferentes, dependendo do contexto. Recusar, usado quando alguém rejeita ou não aceita uma oferta, convite ou proposta. Exemplo: He turned down the job offer. Ele recusou a oferta de emprego. Diminuir, pode ser usado para falar sobre reduzir o volume de algo, como música ou som. Exemplo: Can you turn down the music, please? Você pode diminuir o volume da música, por favor. Esses são os usos mais comuns dessa expressão. Escreva to turn down nos comentários. O que os norte-americanos querem dizer com to wiggle out of? A expressão to wiggle out of significa escapar ou evitar algo, geralmente uma responsabilidade ou situação, de maneira astuta ou sutil. É como se livrar de algo com um pouco de esforço ou manobra. Por exemplo, He always tries to wiggle out of doing his chores. Ele sempre tenta escapar de fazer suas tarefas. Escreva to wiggle out of nos comentários. O que os norte-americanos querem dizer com to hold up? A expressão to hold up em inglês pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Aqui estão alguns exemplos. Aguentar ou suportar. Quando alguém está holding up, pode estar lidando com uma situação difícil. Exemplo: How are you holding up after the accident? Como você está se aguentando depois do acidente? Assaltar ou roubar. Usada para descrever um assalto, especialmente quando armas são envolvidas. Exemplo: The bank was held up by two men. O banco foi assaltado por dois homens. Atrasar ou interromper algo. Refere-se a algo que causa um atraso. Traffic is holding me up. O trânsito está me atrasando. Então, dependendo da situação, to hold up pode significar suportar, assaltar ou causar um atraso. Escreva to hold up nos comentários. O que os norte-americanos querem dizer com to hit it off? A expressão to hit it off em inglês significa que duas pessoas se deram bem logo de cara, ou que desenvolveram uma boa conexão rapidamente. É usada quando alguém começa a se relacionar bem com outra pessoa logo no início de uma interação. Por exemplo, We met at the party and hit it off immediately. Nós nos conhecemos na festa e nos demos bem imediatamente. Em português, poderíamos traduzir essa expressão como se dar bem logo de cara, ou se entrosar rapidamente. Escreva to hit it off nos comentários. O que os norte-americanos querem dizer com to get through? To get through em inglês pode ter alguns significados, dependendo do contexto. Aqui estão alguns exemplos. Superar ou lidar com algo difícil. I'm just trying to get through this difficult time. Estou apenas tentando superar esse momento difícil. Concluir algo. I need to get through all this work before the deadline. Preciso terminar todo esse trabalho antes do prazo. Comunicar-se com sucesso. I couldn't get through to her on the phone. Não consegui falar com ela no telefone. O significado exato vai depender da situação, mas geralmente envolve a ideia de superar um obstáculo ou completar uma tarefa. Escreva to get through nos comentários. Está interessado em aprender inglês com uma professora norte-americana experiente? Aproveite esta oportunidade única. Clique no link na descrição para ter acesso imediato a aulas personalizadas que irão transformar seu aprendizado. Descubra todos os benefícios, horários flexíveis e como você pode começar a falar inglês com confiança. Não perca tempo. Comece agora mesmo. O que os norte-americanos querem dizer com to freshen up? Nos Estados Unidos, to freshen up significa se arrumar um pouco. Pode ser usado quando alguém quer lavar o rosto, arrumar o cabelo ou mudar de roupa para se sentir mais limpo ou renovado, geralmente antes de um evento ou após uma longa viagem. Por exemplo, uma pessoa pode dizer I'll freshen up before dinner, que significa que ela vai se arrumar rapidamente antes de jantar. Escreva to freshen up nos comentários. O que os norte-americanos querem dizer com to take after? A expressão to take after em inglês significa que alguém se parece ou age de maneira semelhante a um parente, especialmente no comportamento, aparência ou traços de personalidade. Geralmente é usada para dizer que uma pessoa herdou características de seus pais ou de outro familiar. Exemplo: She takes after her mother. Ela puxou a mãe. Ou ela se parece com a mãe.
Neste contexto, take after é semelhante à expressão em português puxar a alguém da família. Escreva to take after nos comentários. O que os norte-americanos querem dizer com to take apart? A expressão to take apart em inglês significa desmontar ou desmantelar algo, seja fisicamente ou de maneira figurativa. Fisicamente pode ser usada para descrever o ato de separar as partes de um objeto, como He took apart the engine to repair it. Ele desmontou o motor para consertá-lo. Figurativamente pode se referir a criticar algo de forma detalhada, como The critic took apart the movie in his review. Crítico desmantelou o filme em sua crítica. Em ambos os contextos, a ideia principal é de separar ou analisar algo minuciosamente. Escreva to take apart nos comentários. O que os norte-americanos querem dizer com to take back. To take back pode ter vários significados em inglês, dependendo do contexto. Aqui estão alguns exemplos. Retirar uma declaração. Quando alguém takes back algo que disse, significa que está retirando ou se desculpando pelo que foi dito. Exemplo: I take back what I said earlier. Eu retiro o que disse anteriormente. Recuperar algo também pode significar recuperar algo que foi dado ou emprestado. Exemplo: I need to take back the book I lent you. Eu preciso pegar de volta o livro que te emprestei. Trazer de volta memórias pode ser usado para falar sobre relembrar o passado. Exemplo: This song takes me back to my childhood. Essa música me faz lembrar da minha infância. Esses são os principais usos da expressão take back no inglês norte-americano. Escreva to take back nos comentários. Como os norte-americanos diriam, não se mexe em time que tá ganhando. Os norte-americanos costumam dizer algo como If it ain't broke, don't fix it, que tem o mesmo sentido de não se mexe em time que tá ganhando. Escreva a frase que você acabou de aprender nos comentários. Como os norte-americanos diriam, eu fui enquadrado pela polícia. Os americanos costumam usar a expressão I was pulled over by the police se você estava dirigindo, ou I was stopped by the police se estava a pé ou em outra situação. Essas frases são usadas para descrever quando a polícia faz uma parada ou abordagem. Repita essas duas frases nos comentários. Como os norte-americanos diriam, eu vou dar um tapa no visual porque vou dar um rolê com uma mina hoje à noite. Os norte-americanos poderiam dizer I'm gonna spruce up because I'm chilling with a girl tonight. Repita esta frase nos comentários.